Você já percebeu como seu corpo mudou nos últimos anos? Como aquela energia que você tinha parece ter ficado para trás? Como subir uma escada agora cansa mais do que deveria? E aquele exame de sangue que você evita olhar com atenção porque sabe que os números não estão como deveriam estar? Eu sou o Dr. Miguel Garcia, endocrinologista há mais de 10 anos, e todos os dias eu atendo pessoas exatamente como você. Pessoas que fizeram tudo certo na vida, trabalharam duro, criaram filhos, construíram patrimônio, conquistaram respeito, mas agora enfrentam um inimigo silencioso que parece impossível de vencer: a glicose alta. Você não está sozinho nessa luta. E hoje eu vou revelar algo que pode mudar completamente a forma como você enfrenta esse problema. Algo tão simples que está na feira, tão acessível que você pode começar hoje mesmo, mas tão poderoso que a ciência finalmente confirmou o que nossos avós já sabiam: a goiaba. Mas não é qualquer goiaba, e não é goiaba sozinha. Existe uma combinação específica. Um segredo que transforma essa fruta comum em uma ferramenta poderosa para controlar sua glicose. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Mas antes, você precisa entender por que isso funciona. Por que seu corpo está traindo você neste momento. E por que tudo que você tentou aqui agora pode não ter sido suficiente. Deixa eu te contar sobre a Maria. Ela entrou no meu consultório há 2 anos, 63 anos, cabelos brancos bem cuidados, aposentada da educação, uma vida inteira dedicada a ensinar crianças, e agora estava ali, na minha frente, segurando um papel com números que a assustavam profundamente. Glicemia de jejum em 140, hemoglobina glicada em 7,2, pré-diabetes avançando rapidamente para diabetes tipo 2. Ela me olhou com aqueles olhos cansados e disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse que sentia como se seu corpo tivesse declarado guerra contra ela. Como se depois de uma vida inteira cuidando dos outros, agora fosse ela quem precisava de cuidados. E o pior, ela sentia que estava perdendo essa guerra. Você já sentiu isso? Essa sensação de impotência, de estar fazendo tudo o que os médicos mandam, mas os números simplesmente não melhoram como deveriam? De tomar remédio todo dia e mesmo assim se sentir refém das suas próprias células? Eu vejo isso nos olhos dos meus pacientes todos os dias. E o que mais me dói como médico não é a doença em si, é o desespero, é a frustração, é aquela sensação de que você está envelhecendo mais rápido do que deveria, de que seu corpo está te abandonando justamente quando você mais precisava dele. Porque você tinha planos, tinha sonhos para essa fase da vida. Queria viajar, conhecer lugares novos, aproveitar os netos, ter energia para acordar cedo e fazer aquela caminhada sem sentir as pernas pesadas. Mas a glicose alta rouba tudo isso de você. Ela rouba sua energia, rouba sua disposição. Rouba sua paz de espírito. E o pior de tudo, ela faz isso em silêncio. Você não sente dor, não tem sintomas claros no começo. Só aquele cansaço que você atribui à idade. Aquela sede que você acha normal, aquela vontade de urinar à noite que parece apenas parte de envelhecer. Mas enquanto isso, a glicose está corroendo seus vasos sanguíneos, está danificando seus rins, está atacando seus olhos, está preparando o terreno para complicações que podem destruir completamente sua qualidade de vida. Eu estudei medicina porque queria ajudar pessoas. Passei anos me especializando em endocrinologia porque queria entender profundamente como o nosso metabolismo funciona. E uma das coisas que mais me frustra é ver como a indústria farmacêutica transformou o tratamento do diabetes em um negócio bilionário, enquanto soluções naturais e eficazes são ignoradas. Não me entenda mal, medicamentos são importantes, eles salvam vidas. Eu prescrevo medicamentos todos os dias. Mas existe uma lacuna enorme entre o que a medicina convencional oferece e o que seu corpo realmente precisa para funcionar bem. Seu corpo não foi feito para depender de remédios sintéticos pelo resto da vida. Seu corpo foi feito para se curar, para se equilibrar, para funcionar perfeitamente quando você dá a ele as ferramentas certas. E a goiaba é uma dessas ferramentas. Mas antes de eu revelar exatamente como usar a goiaba para controlar sua glicose, você precisa entender o que realmente está acontecendo dentro de você. Porque não é só sobre números em um exame. É sobre sua vida,
sua independência, sua capacidade de viver plenamente os anos que você conquistou. Quando você come qualquer alimento com carboidrato, seu corpo transforma esse carboidrato em glicose. A glicose entra na sua corrente sanguínea, e aí começa um processo delicado e perfeito. Seu pâncreas percebe que a glicose subiu, e ele libera insulina. A insulina é como uma chave que abre as portas das suas células para que a glicose entre e seja transformada em energia. Lindo, não é? Um sistema perfeito criado ao longo de milhões de anos de evolução. Mas então acontece algo terrível. Suas células começam a ficar surdas. Elas param de ouvir quando a insulina bate na porta. Isso se chama resistência à insulina e é o início de todo o problema. Seu pâncreas percebe que as células não estão respondendo. Então ele faz o que qualquer órgão desesperado faria. Ele grita mais alto. Ele produz mais insulina, muito mais insulina. E por um tempo isso funciona. As células finalmente ouvem. A glicose entra. Tudo parece bem. Mas não está bem. Porque seu pâncreas está trabalhando 3, 4, 5 vezes mais do que deveria. É como forçar seu coração a bater 2 vezes mais rápido o tempo todo. Eventualmente, ele vai se cansar. Eventualmente, ele vai começar a falhar. E quando seu pâncreas finalmente desiste, quando ele simplesmente não consegue mais produzir insulina suficiente para compensar a resistência das suas células, aí sim você se torna diabético. Aí sim os números explodem. Aí sim você precisa de múltiplos medicamentos, talvez até insulina injetável. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Esse processo todo pode ser revertido. Suas células podem voltar a escutar. Seu pâncreas pode descansar. Seu corpo pode voltar a funcionar como deveria. E é exatamente aí que entra a goiaba. Volto à história da Maria porque ela representa milhões de pessoas no Brasil. Ela não queria apenas controlar os números, ela queria sua vida de volta. Ela queria acordar com energia. Ela queria viajar com o marido sem medo de passar mal. Ela queria brincar com os netos sem sentir aquele cansaço avassalador. Quando eu sugeri a goiaba combinada com canela, ela me olhou com desconfiança, como se eu estivesse brincando com ela. Como se fosse impossível que algo tão simples pudesse fazer diferença. Mas eu insisti. Expliquei a ciência por trás disso, mostrei os estudos, e ela concordou em tentar. 3 meses depois, Maria voltou ao meu consultório. Mas ela não era mais a mesma pessoa. Ela entrou sorrindo. Ela tinha perdido 4 quilos sem fazer dieta maluca. Ela disse que estava dormindo melhor, que tinha mais disposição, que sentia como se tivesse voltado 5 anos no tempo. E os exames confirmaram. Glicemia de jejum em 98, hemoglobina glicada em 6,1, saindo da zona de pré-diabetes, voltando ao controle. Ela chorou no meu consultório, chorou de alívio, de gratidão, de esperança renovada. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Isso não foi milagre, foi ciência. Foi o corpo dela respondendo exatamente como deveria quando recebeu o que precisava. Agora deixa eu te explicar o que a goiaba faz que é tão especial. A goiaba é rica em fibras. Mas não é qualquer fibra. São fibras solúveis específicas que formam uma espécie de gel no seu estômago. Esse gel retarda a absorção da glicose. Sabe aquele pico de açúcar no sangue que acontece depois que você come? Com a goiaba, esse pico é muito menor. A glicose sobe devagar, suave. Seu pâncreas não entra em pânico. Ele não precisa produzir um tsunami de insulina. Mas tem mais. A goiaba contém compostos chamados polifenóis. Esses compostos são poderosos. Eles melhoram a sensibilidade das suas células à insulina. Lembra daquelas células surdas que eu falei? Os polifenóis da goiaba fazem elas voltarem a escutar. Fazem as portas se abrirem mais facilmente. Fazem seu corpo funcionar como deveria. E ainda tem mais. A goiaba tem um índice glicêmico baixo. Isso significa que ela mesma não dispara sua glicose. Você pode comer goiaba sem medo, sem culpa, sem aquela preocupação constante que você tem com frutas mais doces. Mas aqui está o segredo que transforma tudo isso de bom em excepcional. A canela. Quando você combina goiaba com canela, algo mágico acontece. A canela contém um composto chamado cinamaldeído.
Esse composto ativa receptores nas suas células que aumentam ainda mais a sensibilidade à insulina. É como se a goiaba abrisse a porta e a canela convidasse a glicose a entrar educadamente. Além disso, a canela retarda o esvaziamento gástrico. Isso significa que a comida fica mais tempo no seu estômago. E quando a comida fica mais tempo no estômago, a glicose é liberada ainda mais devagar na corrente sanguínea. Seu corpo tem tempo de processar tudo com calma, sem estresse, sem picos. Estudos científicos mostram que a canela pode reduzir a glicemia de jejum em até 29%. 29%, só com canela. Agora imagina isso combinado com todos os benefícios da goiaba. É por isso que essa combinação funciona tão bem. Mas você precisa saber como fazer isso do jeito certo. Porque não adianta simplesmente comer goiaba às vezes e jogar canela no café. Tem um método, tem uma estratégia. E eu vou te ensinar exatamente isso. Primeiro, escolha goiabas verdes ou semi-maduras. Por quê? Porque quanto mais madura a goiaba, mais açúcar ela tem. A goiaba verde tem menos açúcar e mais taninos, que são compostos que ajudam ainda mais no controle glicêmico. Segundo, use canela do Ceilão, não canela cássia. A cássia tem um composto chamado cumarina, que em excesso pode fazer mal ao fígado. A canela do Ceilão é mais segura e mais eficaz. Você encontra em lojas de produtos naturais ou pela internet. Terceiro, a forma como você consome faz diferença. Deixa eu te dar uma receita simples que você pode começar hoje mesmo. Pegue uma goiaba verde ou semi-madura. Corte ela em pedaços pequenos com casca e tudo. A casca é onde está a maior concentração de fibras e polifenóis. Coloque no liquidificador com 1 copo de água. Adicione meia colher de chá de canela do Ceilão em pó. Bata bem. Coe se preferir, mas é melhor não coar porque você perde as fibras. Tome esse suco 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar. Por que antes das refeições? Porque as fibras da goiaba vão formar aquele gel protetor no seu estômago antes da comida chegar. Quando você comer, a glicose vai ser absorvida muito mais devagar. A canela vai estar lá, preparando suas células para receber essa glicose de forma eficiente. E o melhor, você vai sentir mais saciedade, vai comer menos, vai perder peso naturalmente. Mas tem um detalhe crucial que ninguém te conta. Isso não é mágica. Você não vai tomar esse suco uma vez e curar seu diabetes. Você não vai tomar por uma semana e reverter anos de maus hábitos. O corpo não funciona assim. O corpo responde à consistência, à repetição, ao cuidado diário. Você precisa fazer isso todos os dias. Por pelo menos 3 meses. 3 meses para seu corpo começar a realmente mudar, para suas células voltarem a responder, para seu pâncreas descansar e se recuperar. E durante esses 3 meses, você não pode continuar comendo pão branco, arroz branco, massas refinadas, refrigerantes e doces todos os dias. Não funciona assim. Você não pode envenenar seu corpo de um lado e esperar que a goiaba faça milagre do outro. A goiaba é uma ferramenta poderosa, mas ela precisa trabalhar junto com suas outras escolhas. Você precisa reduzir os carboidratos refinados, precisa adicionar mais vegetais nas suas refeições, precisa caminhar pelo menos 30 minutos por dia, precisa dormir bem, precisa gerenciar seu estresse. Parece muito? Parece difícil? Eu entendo. Você trabalhou a vida toda, você merece descansar, você merece aproveitar. E é exatamente por isso que você precisa fazer essas mudanças, porque sem saúde você não consegue aproveitar nada. Sem energia, aquela viagem dos sonhos vira um pesadelo. Sem disposição, brincar com os netos vira um fardo. Você não está fazendo isso só pelos números no exame. Você está fazendo isso pela sua liberdade, pela sua independência, pela sua capacidade de viver esses anos que você conquistou com suor e trabalho. E deixa eu te dizer uma coisa que aprendi nesses 10 anos como endocrinologista. As pessoas que conseguem reverter o pré-diabetes, que conseguem controlar o diabetes sem precisar aumentar constantemente os medicamentos, não são as mais inteligentes, não são as mais ricas, não são as que têm acesso a tratamentos caros. São as mais consistentes. São aquelas que acordam todo dia e fazem o básico,
que tomam o suco de goiaba com canela religiosamente, que escolhem salada em vez de batata frita, que caminham mesmo quando não têm vontade, que dormem na hora certa mesmo quando a TV está interessante. São as pessoas que entendem que saúde não é um evento, é um estilo de vida. E aqui está algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você merece se sentir bem. Você merece ter energia. Você merece acordar sem dor. Você merece olhar no espelho e se orgulhar do que vê. Você merece envelhecer com dignidade e vitalidade. Mas ninguém vai fazer isso por você. Nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma cirurgia. Só você pode fazer essas escolhas. Só você pode decidir que sua saúde é prioridade. Só você pode pegar essa informação que eu estou te dando agora e transformar ela em ação. Eu já vi tantas pessoas desperdiçarem anos preciosos esperando por uma solução mágica. Esperando que alguém inventasse uma pílula que deixasse elas comerem o que quisessem sem consequências. Esperando que o problema simplesmente desaparecesse sozinho. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas acordam um dia com uma complicação séria, uma retinopatia que está tirando sua visão, uma nefropatia que está destruindo seus rins, uma neuropatia que está causando dores terríveis nos pés, um infarto, um derrame. E aí é tarde demais, aí o dano já está feito. Eu não quero isso para você. Eu não quero que você seja mais uma estatística, mais um caso que eu atendo quando as complicações já começaram. Eu quero que você seja como a Maria, que você reverta esse processo agora, enquanto ainda dá tempo. Porque dá tempo, mesmo que seus números estejam ruins, mesmo que você já esteja tomando medicamentos, mesmo que você sinta que já tentou de tudo. Essa combinação de goiaba com canela é diferente. Ela trabalha nos mecanismos fundamentais do problema. Ela não mascara sintomas. Ela não força seu corpo a fazer algo que ele não quer. Ela simplesmente dá ao seu corpo as ferramentas que ele precisa para se curar. E o melhor, é barato, é acessível, está disponível em qualquer feira. Qualquer pessoa pode fazer. Não precisa de receita médica. Não precisa de equipamento especial. Não precisa de nada além da sua decisão de cuidar de si mesmo. Mas tem algo mais que eu preciso te falar. Algo que os pacientes que conseguem os melhores resultados têm em comum. Eles não fazem isso sozinhos. Eles compartilham, eles envolvem a família, eles transformam isso em um projeto de saúde para todos em casa. Porque quando você muda seus hábitos sozinho, enquanto todo mundo ao seu redor continua igual, fica muito mais difícil. A tentação está sempre ali, a pressão social está sempre presente. Mas quando sua esposa ou marido faz junto com você, quando seus filhos apoiam, quando seus amigos entendem, tudo fica mais fácil, tudo fica mais natural. Então aqui vai meu conselho prático. Quando você terminar de assistir esse vídeo, não guarde essa informação só para você. Compartilhe com alguém que você ama, com alguém que também está lutando contra a glicose alta, com alguém que precisa ouvir isso. Porque informação que não é aplicada não vale nada. E informação aplicada sozinha é muito mais difícil do que informação aplicada em comunidade. Eu dediquei minha carreira a entender o metabolismo humano, a estudar como nosso corpo processa energia, a descobrir formas de ajudar pessoas a viverem melhor e por mais tempo. E uma das coisas que me deixa mais feliz é ver quando um paciente não só melhora, mas também ajuda outros a melhorarem. É como jogar uma pedra na água e ver as ondas se expandindo. Uma pessoa muda. Essa pessoa inspira outra, e outra, e outra. E de repente toda uma comunidade está mais saudável, mais feliz, mais viva. Você pode ser essa pedra. Você pode ser o início dessa onda. Agora, antes de eu encerrar, preciso fazer alguns alertas importantes, porque eu sou médico, e minha obrigação é te dar informação completa e segura. Primeiro, se você já toma medicamentos para diabetes, não pare de tomar, nunca. A goiaba com canela é um complemento ao seu tratamento, não uma substituição. Com o tempo, conforme sua glicose melhora, seu médico pode reduzir a dosagem dos medicamentos. Mas isso tem que ser feito com acompanhamento, com exames regulares, com segurança. Segundo, se você tem algum problema renal grave, converse com seu médico antes de aumentar muito o consumo de goiaba.
Ela tem potássio e, em casos de insuficiência renal avançada, isso precisa ser controlado. Terceiro, canela do Ceilão é segura, mas se você usar demais da canela cássia, pode ter problemas. Então preste atenção no tipo de canela que você está usando. Vale a pena investir alguns reais a mais na canela do Ceilão. Quarto, gestantes e lactantes devem sempre conversar com seu obstetra antes de fazer qualquer mudança significativa na alimentação. A canela em grandes quantidades pode ter efeito sobre a gestação. E quinto, isso não substitui uma alimentação equilibrada e exercícios físicos. É parte de um conjunto. Funciona melhor quando você faz tudo junto. Dito isso, para a maioria das pessoas, essa combinação de goiaba com canela é não só segura, mas extremamente benéfica. E os resultados podem ser surpreendentes. Eu já vi pacientes reduzirem sua hemoglobina glicada em mais de 1 ponto só com mudanças alimentares e essa estratégia da goiaba. Já vi pessoas saírem da zona de risco. Já vi pessoas recuperarem energia que achavam que tinham perdido para sempre. E tudo isso sem medicamentos caros, sem procedimentos invasivos, sem sofrimento desnecessário. Apenas dando ao corpo o que ele precisa e removendo o que está atrapalhando. Parece simples demais? É porque é simples. A medicina complicou muito as coisas. Criou protocolos complexos, criou dependência de tecnologia e esqueceu do básico. Esqueceu que nosso corpo é sábio, que ele evoluiu durante milhões de anos comendo comida de verdade, que ele sabe se curar quando tem as condições certas. Nosso papel como médicos deveria ser criar essas condições, remover os obstáculos, fornecer as ferramentas. E então sair da frente e deixar o corpo fazer o que ele faz melhor. Infelizmente, isso não é rentável para a indústria. É muito mais lucrativo te manter dependente de medicamentos pelo resto da vida. É muito mais lucrativo tratar complicações do que prevenir problemas. Mas eu não estou aqui para servir a indústria. Eu estou aqui para servir você, para te dar informação honesta, para te mostrar que existe outro caminho. E esse caminho começa com uma decisão, a decisão de assumir o controle da sua saúde, de parar de ser vítima das circunstâncias, de parar de culpar a genética, ou a idade, ou a sorte. Você tem mais controle do que imagina, muito mais. Seus genes não são seu destino. Eles são influenciados pelo que você come, pelo quanto você se move, por quanto você dorme, por quanto estresse você carrega. Isso se chama epigenética e significa que você pode literalmente ligar e desligar genes através das suas escolhas diárias. Seu corpo quer funcionar bem. Ele está lutando para funcionar bem, mesmo quando tudo parece estar dando errado, mesmo quando os números estão ruins. Seu corpo ainda está tentando se equilibrar, ainda está tentando se curar. E quando você dá a ele a goiaba com canela, quando você remove os alimentos que causam inflamação, quando você se move, quando você dorme bem, você está dizendo ao seu corpo que pode parar de lutar, que você está ajudando, que vocês estão do mesmo lado. E seu corpo responde, ele sempre responde. Talvez não na velocidade que você gostaria, talvez não do jeito dramático que você espera, mas ele responde, célula por célula, dia por dia, escolha por escolha. E daqui a 3 meses, quando você olhar para trás, você vai perceber que está diferente, que se sente diferente, que os números estão diferentes. E você vai se perguntar por que não começou antes. Mas não importa, o importante é começar. Começar agora, começar hoje. Não espere a segunda-feira, não espere o mês que vem. Não espere até as coisas ficarem piores. Comece agora. Vá à feira, compre goiabas, compre canela do Ceilão e comece amanhã pela manhã. Faça por 1 semana, apenas 1 semana, e veja como você se sente. Eu aposto que você vai sentir diferença, mais energia, menos inchaço, melhor digestão, e isso vai te motivar a continuar. E quando você continuar, os benefícios vão se acumular, vão se multiplicar. E daqui a 3 meses, você vai ser uma pessoa diferente, uma versão melhor de você mesmo. Uma versão que tem energia para viver, para aproveitar, para fazer tudo o que você sempre quis fazer, mas estava adiando, porque não se sentia bem. Você merece essa versão. Você merece se sentir bem na sua própria pele.
Você merece envelhecer com saúde e dignidade. E tudo começa com uma escolha simples, uma fruta e uma especiaria. Uma decisão de cuidar de si mesmo como você cuidou de tantas outras pessoas durante a vida. Agora é a sua vez de ser prioridade, sua vez de investir em você, sua vez de colher os frutos de uma vida bem vivida. E quando você começar a se sentir melhor, quando seus exames melhorarem, quando sua energia voltar, você vai olhar para essa combinação simples de goiaba com canela e vai sorrir. Vai agradecer por ter tido coragem de tentar, por não ter desistido, por ter acreditado que era possível. Porque é possível. Eu vejo isso acontecer todos os dias, e agora pode acontecer com você. Então levanta, vai até a cozinha. Anota aí, goiaba verde e canela do Ceilão. Vai à feira amanhã cedo e comece sua jornada de volta à saúde. Eu acredito em você. Seu corpo acredita em você. Agora, você só precisa acreditar em si mesmo. E lembre-se, você não está sozinho nessa. Milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa. Estão na mesma luta, compartilhando as mesmas vitórias. Faça parte desse movimento. Faça parte dessa transformação. Sua vida está esperando por você. Uma vida com mais energia, mais saúde, mais alegria. Uma vida onde você acorda todo dia grato por estar vivo e animado com as possibilidades. Essa vida está a apenas uma decisão de distância. E eu espero que você faça essa decisão agora, hoje, neste momento. Porque cada dia que passa sem você cuidar da sua saúde é um dia perdido. Um dia que você poderia estar se sentindo melhor, mais forte, mais vivo. Não desperdice mais nenhum dia. Comece agora. E me conte depois como foi, como você se sentiu, como os números melhoraram, como sua vida mudou. Eu quero saber, eu quero celebrar com você, porque cada vitória de um paciente é minha vitória também. Cada pessoa que recupera sua saúde é uma prova de que estamos no caminho certo. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por se importar com sua saúde. Obrigado por estar disposto a tentar, por estar disposto a mudar. Você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina e merece tudo de bom que a vida tem para oferecer. Agora vive, cuida de você e aproveita cada momento dessa jornada incrível que é estar vivo. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu vou te mostrar outros 3 alimentos poderosos que trabalham em sinergia com a goiaba para potencializar ainda mais o controle da sua glicose. São alimentos que você provavelmente já tem em casa, mas não sabe usar da forma correta. Clique no card agora e descubra como transformar sua cozinha em uma farmácia natural.